Olá, senhoras e senhores, estimados discentes. Uma alegria estar com vocês novamente para mais uma aula do nosso curso de modernização da gestão pública. É uma alegria estar com vocês para esse ciclo A2, onde nós continuaremos o conteúdo da nossa apostila, o conteúdo programático da nossa disciplina. Hoje nós teremos a aula de modelo gerencial de administração pública, que remonta ao nosso último tópico do ciclo A1. Avançando então no nosso tema, neste capítulo nós veremos o modelo gerencial de administração pública. Estudaremos também o conceito e concepção teórica, sua abordagem e características. O objetivo é compreendermos o modelo gerencial de administração pública e como isso impacta na gestão, principalmente porque, como nós já vimos nas aulas anteriores, o modelo gerencial ele tem uma forte presença ainda hoje na administração pública e é bastante pautado nas discussões sobre a modernização do Estado. A evolução e implementação do modelo gerencial na gestão pública tem sua origem no final do século XX e se estende até os dias atuais no Brasil. Esse modelo surgiu como resposta às crises econômicas, como a do petróleo em 73, que abalaram o welfare state e a administração burocrática. A transição para o que aconteceu? Nós temos a crise do petróleo em 73, que abalou as estruturas econômicas globais, e nós temos também, nesse período, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial e reconstrução da Europa, o período conhecido como welfare state, que é um estado de bem-estar social, que a gente vai estudar também mais adiante nesta aula. E com este avanço do welfare state, nós vamos ter a própria lógica de expansão do Estado e dos serviços prestados pelo Estado e, consequentemente, a forma que ocorre essa gestão, ela vai ser estudada aqui. Eu não vou avançar os slides para a gente ir acompanhando. O welfare state, ou estado de bem-estar social, é um modelo político-econômico no qual o Estado assume as responsabilidades sociais pelo bem-estar dos cidadãos. Desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial em vários países europeus e adotado em outras partes do mundo, o governo provê serviços básicos como saúde, educação, habitação, assistência social, além de garantir uma rede de segurança social, como aposentadorias e seguro-desemprego. Então imaginem, com um Estado tão grande, tendo que oferecer serviços e condições estruturais de bem-estar para a população, naturalmente há uma expansão da gestão pública com o Estado ocupando espaços que eram de atores privados, no caso da iniciativa privada. E por isso, nós temos uma expansão do Estado e da sua administração. E necessariamente isso implica em custos. Porque se estão oferecendo tantos serviços, quem está custeando esses serviços? Esses serviços são efetivos? E é justamente essa discussão que vai ser feita na transição de um welfare state para a administração gerencial, como nós veremos também mais adiante. Qual é o objetivo do welfare state? Seu objetivo principal é reduzir desigualdades sociais, promover igualdade de oportunidades e assegurar um padrão mínimo de vida para todos. Esse modelo implica forte intervenção estatal na economia e na vida social,
com políticas de redistribuição de recursos e proteção aos mais vulneráveis, adaptando-se a particularidades culturais, econômicas e políticas de cada país. Hoje, nós ainda temos países que conseguem manter o welfare state desse período, que são os países principalmente nórdicos, que ficam ao norte da Europa. Dinamarca, Suíça, Suécia. Não, Suíça não é ao norte, mas a Suíça também mantém um welfare state. Suécia, Noruega, Finlândia, são países que conseguem manter um welfare state. Como eles fazem isso? Tributos muito altos para que sejam pagos os serviços e a manutenção de um padrão mínimo de vida, mas de qualidade para seus cidadãos, certo? Então, ainda existem modelos robustos de welfare state, mas eles ficam restritos aos países nórdicos da Europa, que ainda mantêm essa mesma estrutura. Por isso que a gente ouve falar tanto da qualidade de vida desses países. Geralmente são os países que estão no topo do ranking dos melhores países para se viver. Ok, então a gente viu que tem o modelo de welfare state. No contexto global, o modelo gerencial despontou em diferentes países, incluindo com os Estados Unidos, com o Ronald Reagan. No Reino Unido, com a Margaret Thatcher, conhecida também como a Dama de Ferro. E no Brasil, inicialmente durante a ditadura militar, com o general Castelo Branco, e continuando no governo Fernando Henrique Cardoso. O Decreto-Lei de 200 de 1967 e a reforma Bresser-Pereira, em 95, foram marcos importantes desse processo no país. Então, a gente é uma transição de um modelo, dessa lógica do welfare state, de um Estado burocrático para um modelo gerencial. Inicialmente, durante a ditadura militar, houve uma expansão desordenada da administração pública, resultando em processos de nepotismo, corrupção e falta de clareza nas regras de escolha dos gestores e contratos. Posteriormente, Bresser Pereira identificou um país em crise, com inflação alta e dívida externa significativa, porque também o Estado tinha uma expansão industrial, uma expansão territorial. Se a gente imaginar, aqui no Tocantins, nós temos a nossa grande rodovia, Belém-Brasília. De que período que a Belém-Brasília foi construída? Pesquisem e tentem associar com esse contexto da nossa aula. Nós temos a expansão da Transamazônica. Eles construíram uma rodovia cortando a Amazônia de ponta a ponta, além de outras grandes obras para o desenvolvimento do país, certo? Então, quando que foi construída Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo? Quando que foi desenvolvida, por exemplo, a Petrobras? Quando que você desenvolve uma indústria nacional como a Embraer? Então, tudo isso também está associado a esse período de expansão durante a ditadura militar. No segundo momento do gerencialismo, só fazendo uma reprise, e aqui o que nós temos? Todo esse período da ditadura militar gerou o quê? Gastos. Consequentemente, a economia se desestabiliza com aumento de inflação, dívida externa significativa, pegando dinheiro fora para fazer obras aqui. Então, o Bresser Pereira, que vai atuar na economia, ele vem e analisa isso, encontra esse cenário, uma vez que ele estava na gestão governamental, ele identifica isso no nosso como uma realidade na nossa política econômica. E nós, inclusive o material complementar dessa aula, é uma entrevista do Bresser Pereira com o Abu Janra, que foi um grande jornalista brasileiro,
e que eu deixo também para vocês verem um pouco mais. E principalmente, vão a fundo. Eu coloquei só um trecho de, eu acho que 6, 7 minutos no nosso material complementar, mas assistam o vídeo inteiro. É uma grande experiência para a gente conhecer um pouco da nossa história econômica. No segundo momento do gerencialismo, durante o governo de Fernando Henrique, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, o PDRAE, que nós já vimos também nas nossas aulas anteriores, implementou mudança significativa, importando práticas do setor privado, focando em resultados, transparência, accountability e adaptando-se ao modelo neoliberal. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 introduziu novos paradigmas e responsabilidade dos gestores públicos. As contas têm de fechar. Então, veja, a gente vem de um período de expansão econômica, o Estado se torna gigantesco, pega dinheiro fora para fazer obras, se endivida, a economia interna se desregula com a inflação. Aí vem o Bresser Pereira, identifica esses problemas. Quem era um dos ministros que atuava com ele? Fernando Henrique Cardoso na economia. Fernando Henrique Cardoso, então, prepara, junto com Bresser Pereira e vários outros pensadores, o Plano Real, que é um plano robusto, um modelo na América Latina. E a gente reduz drasticamente a inflação. E dá tão certo que até hoje a gente usa. A nossa moeda, a gente recebe em real, a gente compra em real. Por quê? Porque quem que instituiu isso? Lá em 94 com o Fernando Henrique Cardoso. Por quê? É uma mudança conjectural, tanto com a gestão pública e a modernização da gestão pública, quanto também pelo aspecto fiscal, que a gente tem a lei de regularidade fiscal. Por quê? De responsabilidade fiscal. Por quê? Porque o Estado não pode mais sair fazendo dívida, contraindo dívidas, gastando sem pensar em como custear o seu funcionamento. E aí nós temos, então, esse período de transição para o modelo gerencial que a gente estuda hoje. Outras iniciativas incluíram a criação de agências reguladoras, valorização profissional do servidor e a observação da sociedade como um campo de conflitos e cooperação, onde o controle se deslocou de processos para a entrega de resultados. Pensem nisso, resultados. Na burocracia, você tem que observar o processo. O foco está no processo. Cumpriu a lei, seguiu a regra. O importante é o processo. Aqui não. No modelo gerencial, a gente olha para o processo. Tem que seguir a lei. Mas e o resultado disso? Certo? Tem que seguir as regras para ter o comprometimento com as regras do jogo, mas também tem que oferecer resultados. Não adianta eu ter 10 processos e eu não ter resultados. É igual a gente imaginar que o processo é mais importante do que o resultado, certo? Então imagina isso. Tem um livro, eu gosto muito do autor, o Kafka, e ele vai falar, ele tem até um livro chamado O Processo. Então imagina se a gente está na justiça. O processo é mais importante do que fazer justiça. Tem lógica? Não. Porque se a gente vai recorrer ao Poder Judiciário é para ter justiça. Mas aí a gente vai ficar focando só no processo? Não, e a efetividade daquilo? Então, a mesma coisa no modelo gerencial, a gente respeita o processo, a gente respeita a burocracia, os trâmites necessários, mas a gente olha para o resultado, certo? E um exemplo, e para isso eles criaram também as agências reguladoras para você poder descentralizar, criar leis especiais, ter um diálogo maior entre a iniciativa privada, cidadãos e Estado. Então isso também é um reflexo dessa administração gerencial que a gente já tinha conhecido um pouco também nas outras aulas. Então, o modelo gerencial na gestão pública do Brasil surgiu
em reação a crises econômicas, implantado em diversas etapas. Introduziu mudanças cruciais como a adoção de práticas do setor privado, priorização de resultados, transparência, responsabilidade e novas obrigações para os gestores. Além disso, reconheceu a sociedade como um espaço de conflito e colaboração. Seu foco principal, garantir resultados e eficiência na administração pública. E aí tem um ponto aqui interessante que é a transparência. Por que a transparência? Mostrar para onde está indo o dinheiro. Por isso que a gente tem portais da transparência que obrigatoriamente, por lei, têm que ser mantidos e disponibilizados para consulta pública. Para você saber quanto que um servidor ganha, para você saber quanto que o Estado está gastando com serviços, quanto que o Estado está pagando, por exemplo, por um pacote de bolacha. Ah, mas para que a gente tem que saber que o Estado está pagando um pacote de bolacha? Porque aquele pacote de bolacha, vou usar aqui o exemplo, um pacote de bolacha Mabel de 500 gramas, vale R$ 80? Não vale. Por quê? Porque a gente não... Como assim? Você vai no mercado, tá lá, 10, R$ 20. E aí o Estado tá pagando R$ 80 num pacote de bolacha que é R$ 20 no mercado? Pera, tá acontecendo alguma coisa errada aí. E o cidadão, então, ele também pode opinar. O cidadão, ele pode ir lá e falar, olha, olhei no portal da transparência, estão comprando pacote de bolacha Mabel a R$ 80. Ele pode o quê? Fazer uma denúncia no Ministério Público, pode entrar com ação ele mesmo pedindo uma investigação de por quê, o que tem nessas bolachas que estão custando R$ 80. Então é uma forma também de garantir a eficiência na gestão e na administração pública. Concepção teórica do modelo gerencial. Então aí a gente tem eficiência, produtividade e qualidade, com um aumento dessas três características mencionadas. E, claro, redução de custos. Por quê? Porque a administração tem que fazer mais com menos. Ela tem que entregar resultado, ela tem que ser eficiente. Como na iniciativa privada. Abordagem do modelo gerencial de administração pública. Nós temos, então, descentralização e centralização. Baseia-se na descentralização das funções e decisões, mantendo ainda alguma centralização. Estruturas horizontais. Busca horizontalizar as estruturas administrativas. Para quê? Para que não haja uma dependência ou uma cerceação de liberdades administrativas. Então, imagina, se você tem todo mundo horizontal, as pessoas têm que ser responsáveis e poderem atuar livremente, sem ficar tendo que pedir autorização para terceiros. Orientação para o cidadão. Enfoca o cidadão como cliente do Estado. Crenças fundamentais. Acredita no progresso social através da tecnologia e do mercado livre, considerando o indivíduo como um autoempreendedor. Prioriza a eficiência, produtividade, qualidade e redução de custos. Seus desdobramentos. Então aí nós temos o modelo gerencial puro, que surge para resolver déficits anteriores, baseia-se em um estado fiscal, buscando maior produtividade via desburocratização, regulação e descentralização. Temos o modelo gerencial consumerista, que visa a prestação de serviços públicos por meio da competição, tratando cidadãos como clientes do Estado. Modelo gerencial orientado ao serviço público, última fase do gerencialismo, tenta transformar o cidadão em agente participativo do governo, valoriza a equidade, expansão das responsabilidades do Estado, transparência, justiça social e descentralização. Transição
para um novo modelo de gestão. O modelo gerencial orientado ao serviço público é a transição para a governança pública demandada para o Estado atualmente. Desde 1995, a reforma gerencial se alinhou aos preceitos da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, focando em transparência e accountability. E por que isso? Existe, não sei se vocês já conhecem, a OCDE. A OCDE é um clube de países desenvolvidos, certo? E países desenvolvidos, eles têm estruturas. Para quê? Para que seus cidadãos possam competir em igualdade, suas empresas possam competir em igualdade e seus processos regulatórios e de gestão também possam competir em igualdade. E aí, o modelo gerencial, ele busca colocar também o Brasil junto aos países da OCDE. Para quê? Imagina uma empresa. Uma empresa que quer oferecer serviços para o Estado. Você tem uma microempresa no Brasil e você tem uma microempresa na Bélgica, certo? Se essas duas empresas forem competir para oferecer serviços para o Brasil, existe uma lei brasileira que prioriza que a microempresa brasileira tenha preferência. Por quê? Porque é uma lei do Brasil. Para o Brasil se tornar um membro da OCDE, por exemplo, ele tem que revogar essa lei. Porque todo mundo na OCDE tem que competir em nível de igualdade. Então, isso foi um exemplo, mas, em regra, essa transição também para modelo gerencial, ele busca colocar o Brasil na rota de trabalho que outros países e países desenvolvidos já atuam, certo? Para permitir que os jogadores, os players globais, joguem todos com a mesma chance, com a mesma oportunidade. A gente falou em jogador, seria mais ou menos assim. Se todo mundo pode usar chuteira, ninguém pode jogar descalço. Ou ninguém pode usar, por exemplo, uma bota que vai impedir que se machuque. Então, o modelo gerencial, ele tende a ser esse padrão global, onde as pessoas vão jogar todos com chuteira, onde todos vão ser iguais, quando a gente fala em jogadores, em agentes que estão competindo. Tendência do Estado. Há uma clara tendência do Estado em transitar para a nova forma de gestão, similar à gestão corporativa na iniciativa privada. Então, esse é a lógica do modelo gerencial. Transformar o Estado numa empresa que tem que dar resultado, que tem que atender o cliente, que no caso é o cidadão consumidor, e tem que ter responsabilidade fiscal para não falir o Estado. O Estado é a empresa não pode ir à falência. Então tem que ter responsabilidade com os gastos, que aí no caso é a responsabilidade fiscal. Então, fazendo um review do que é que nós vimos hoje. As características do modelo gerencial. Processos decisórios estratégicos voltados para resultados, descentralização e flexibilização, sistemas de recompensa por produtividade e mérito, incentivo à competição, avaliação por eficiência e controle social. Espero que a gente tenha conseguido explicar um pouco para vocês o que foi essa transição para reforma do modelo gerencial e bons estudos. Muito obrigado. E até breve.